Capacitação Discipulado 1. Aula 1. Ser e fazer discípulos. Elementos fundamentais do discipulado. Elaine Schiller. No discipulado, alguns elementos promovem um ambiente propício para o Espírito Santo nos levar a um crescimento espiritual. Vulnerabilidade que possibilita o falar de si mesmo a partir do que ouve de Deus na leitura do material de apoio. Palavra de Deus aplicando em sua vida o que ouviu de Deus. Compromisso alto com seu crescimento e com o crescimento do outro a partir da prestação de contas mútua. Vamos conversar sobre 3 elementos que promovem um ambiente propício para o Espírito Santo nos levar a um crescimento espiritual. 1. Discipulado, a palavra de Deus e seu poder transformador. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4 versículo 12. A. Centro do relacionamento do discipulado. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e no discipulado, a verdade da palavra de Deus precisa ocupar o centro dos relacionamentos, levando todo discípulo a ser cristocêntrico, experimentando a Jesus como Logos. Jó capítulo 1 versículo 1. B. Transformação de dentro para fora, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. No contexto de relacionamentos confiáveis, comprometidos e pessoais, as pessoas podem experimentar, de dentro para fora, o poder transformador da verdade da palavra de Deus. A verdade em si não se transforma. A verdade em si não nos dá liberdade. A verdade aplicada sim. Em nossos grupos passamos tempo revisando a aplicação da semana passada antes de falar sobre o desta semana. Uma aplicação pode continuar de semana a semana se for algo que ainda precisamos para crescer. Pode sair do estudo e também pode fluir das necessidades e problemas urgentes em nossas vidas. Ele pode ajudar a tornar uma aplicação visível, observável ou mensurável como uma forma de nos ajudar a saber se estamos crescendo. 2. Discipulado. Relacionamentos de confiança que possibilitem a vulnerabilidade ou, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5 versículo 16. A. Confiança e transparência. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. B. Vulnerabilidade e para serem curados. Damos permissão a Deus para transformar nossa vida quando nos abrimos com os outros e confessamos nossas falhas. Permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior na medida em que nos abrimos para outras pessoas que caminham conosco e, como nós, também estão dispostas a crescer. Para crescer precisamos ir além da transparência, falando de nós mesmos, precisamos nos colocar vulneráveis, desejos de aprender, ou seja, submissos em amor às pessoas com quem caminhamos em discipulado. Reconhecer nossas necessidades, confessar pecados, nos colocar vulneráveis sob a influência de outras pessoas faz parte do processo de cura para nossa autossuficiência e crescimento. 3. Discipulado. Responsabilização no processo, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios capítulo 27 versículo 17. A. Compromisso. Assim como o ferro afia o ferro, e responsabilidade mútua significa autorizar seus parceiros de discipulado a exigir que todos cumpram os compromissos que assumiram uns com os outros. Um nível de compromisso onde pode-se experimentar o atrito do ferro que afia o ferro. B. Crescimento. O homem afia o seu companheiro. O nível de compromisso assumido tanto pelo discípulo quanto pelo discipulador é proporcional ao nível de crescimento experimentado no discipulado. O crescimento deixa de ser acidental e passa a ser intencional e acelerado. C. Responsabilidade. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Jó capítulo 5 versículo 6. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jó capítulo 5 versículo 4. Ninguém muda ninguém, é preciso querer mudar.
Jesus se compadecia profundamente da pessoa, mas não deixava de responsabilizá-la pelo seu processo de mudança. Para isso, Jesus fazia perguntas levando as pessoas envolvidas à reflexão e autorresponsabilização. Um exemplo é a conversa de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda, em João 5, onde pergunta: "Queres ser curado?" e o responsabiliza pelas suas próximas escolhas. Da mesma forma, a responsabilidade do discipulador em confrontar, encorajar e permanecer firme ao lado demonstra seu nível de compromisso no relacionamento de discipulado. Interdependência. Todo o processo de discipulado se baseia em relacionamento de transparência e interdependência. Ouvir o outro antes de tomar decisões importantes. As mudanças em nossa vida começam a acontecer quando passamos a ser honestos conosco mesmo num ambiente confiável, protegido e seguro para fazer novas escolhas. Contextos para o discipulado. Para que os elementos essenciais responsáveis pela transformação não se diluam, é importante que o grupo não seja formado com mais de 4 pessoas. 1. Verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8 versículo 32. O aprendizado ocorre na proporção direta da capacidade de interagirmos com a verdade. Quanto maior o grupo, mais facilmente perdemos a força do confronto com a verdade. 2. Vulnerabilidade. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos 32 versículo 3. Relacionamentos transparentes que possibilitam abrir o coração e falar de si são fundamentais para a transformação. Abrir seu coração com sinceridade se torna mais difícil na proporção direta do tamanho do grupo. Caso não nos sentirmos livres para falar de nós, Deus não pode usar as pessoas do grupo para ministrar sobre o que é a nossa necessidade. Quanto maior o grupo, mais tempo eu preciso para desenvolver confiança. 3. Responsabilidade mútua. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Quanto maior for o grupo, mais vai diminuir o acesso à vida das pessoas e mais facilmente a pessoa pode se esconder. Responsabilidade exige capacidade de verificar se as atribuições foram concluídas ou os seus compromissos de obediência foram mantidos. Fazendo discípulos. Jesus investiu mais tempo e relacionamento em poucas pessoas, mas isso não significa que não quisesse alcançar as multidões. Jesus não se preocupou com programas para alcançar as multidões, mas com os homens que as multidões seguiriam. Robert Coleman, Plano Mestre do Evangelismo Pessoal. Um discípulo é um seguidor de Jesus que cresce intencionalmente para se tornar como ele, comprometido com sua missão. Um discipulador é alguém que intencionalmente ajuda outros a se tornarem como Jesus. Ser um discípulo de Jesus leva, naturalmente, a se tornar um discipulador. David Corfield. Destaque as principais palavras ou expressões da questão e procure identificar o significado de cada uma delas. Relacionamento intencional. Intencional porque é um relacionamento de amor, de compromisso. Flui do amor de Deus e do amor entre nós. O papel do discipulador é vital, pois, ferramentas não formam discípulos. Deus trabalha por meio de discípulos para que aqueles que desejam alcançar a maturidade espelhem-se no exemplo de Cristo. Greg Ogden. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13 versículos 34 e 35. Esse amor ajuda a distinguir entre um discipulado saudável ou doentio. A. O discipulado saudável flui de uma motivação interna, livre e comprometida. Acima de tudo, o discipulador provê um ambiente de crescimento e uma conexão maior com Jesus. Gera um crescimento verdadeiro e duradouro. O discipulado doentio flui de uma motivação externa, imposta, de cima ou para o baixo. Cria uma dependência do discipulador e não dependência de Jesus. Cria um crescimento artificial, não real, baseado mais em critérios externos que em vida interna.
B. Em contraste com a dependência e a independência, que são doentias, o discipulado saudável flui numa interdependência, uma sinergia de crescimento entre o discipulador e o mentor, os discípulos mentorados e Jesus, bem descrito em Efésios capítulo 4 versículo 13 ao 16. C. Há uma tensão criativa entre o vinho do relacionamento de amor e aceitação e o odre do desejo de crescimento intencional. O amor antecede e alicerça o crescimento intencional. Amar é desejar ativamente o melhor para outra pessoa, tornar-se como Jesus, afirmando sua identidade verdadeira. Reflita. O que mais chamou sua atenção? Quais passos práticos você pode tomar?